Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Diego Quara e esse é mais um vídeo do cinema. E hoje eu estou aqui para falar sobre Furiosa, uma saga Mad Max. Filme mais uma vez dirigido por George Miller, passado no universo Mad Max, que estreia hoje e que conta a história do passado de Furiosa, interpretada agora por Anya Taylor-Joy, ao invés de Charlize Theron. Se você está assistindo esse vídeo e não fez isso ainda, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo dando um like, ativar o sininho de notificação, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais e recomendar o vídeo nas suas redes sociais. Eu acho que uma das coisas que mais salta aos olhos em Furiosa é como ele se difere do Mad Max Estrada da Fúria. No Mad Max Estrada da Fúria, a gente tem uma narrativa imparável, onde a ação se alimenta muito do que está ao redor dela, alimentando o enredo e as suas relações pela própria ação, né? O filme, o Estrada da Fúria, é um filme sobre a união no meio dessa ação, né? A perseguição no filme é constante e a linha que ela segue é bem simples, né? Uma jornada por um caminho de deserto apocalíptico e depois a volta por esse mesmo caminho, acompanhada sempre desses momentos de ação, de adrenalina. Mas no meio dessa ação, pelos gestos, as colocações dos personagens, né, e como eles vão se movendo, a gente vê dentro dessa adrenalina constante todas as nuances e mudanças que o George Miller vai caracterizando as suas figuras. Em Furiosa, o Miller já pega essa co-protagonista do filme anterior e dá o papel de protagonista absoluta para essa heroína, que é a Furiosa, fazendo com que o filme todo gire ao redor dela, do passado, de toda a trajetória dela para se chegar no filme que é o Estrada da Fúria. E acho que para isso ele usa uma estrutura que é muito diferente. Ele investe muito numa construção de mitologia daquele universo, só que de maneira nunca expositiva, e sim nos detalhes de cena e acontecimento, né? Ele nunca é um filme tipo o Han Solo, que é um filme que vai parar para explicar de um jeito bem idiota porque o nome do Han Solo se chama Han Solo, né? As piscadas para as falas, acontecimento e o universo dos personagens do Mad Max estão lá, mas não de maneira forçadas e nem marcadas como um fanservice, e sim vistos como uma parte de uma passagem da personagem, da sua vida e de momentos que acontecem com ela, né? Nessa construção da Furiosa como heroína, diferente do Estrada da Fúria, esse é um filme que realmente se assume como um filme de desenvolvimento de personagem. Ele continua com a adrenalina imparável do filme anterior, mas essa adrenalina se constrói entre silêncios, destruições, violências, perseguições, explosões, numa dicotomia muito maior entre o confronto de diálogos, como é o último embate da Furiosa, o vilão interpretado pelo Chris Hemsworth, e os confrontos físicos que vão marcando essa adrenalina. É um filme baseado muito numa mentalidade menos direta e muito mais calma, cadenciada, onde no meio dessa adrenalina a gente tem uma cena bem poética de uma jovem furiosa cortando seu cabelo para não atrair uma atenção masculina que poderia levar a um abuso. Aí o cabelo dela acaba sendo perdido, né, caindo em cima de um tronco de uma planta, e aí vemos uma aceleração da montagem do tempo, e também tem uma série de planos acelerados no filme também, né, onde o verde cresce em cima daquele cabelo e os anos vão passando. Toda a questão da perda que o filme fala, né, de você perder algo, de você perder vidas, de você se perder no caminho, de você perder aqueles que estão ao seu redor, é refletida visualmente, né? Porque o filme, na verdade, é muito sobre essas perdas que a Furiosa vai passando conforme o tempo. E no meio de todos esses respiros, onde a humanidade da protagonista é colocada em primeiro plano para estabelecer quem ele é, Anya Taylor-Joy se insere muito bem no papel da vingadora silenciosa, que tanto passeia muito bem entre o sofrimento, a raiva e o conforto de alguma relação afetiva que ela consegue desenvolver no meio desse mar de tormenta internalizada até explodir nesse último embate. É muito interessante notar a diferença que tem na composição dela e na composição da Charlize Theron, onde a Furiosa da Joy não é uma força da natureza e hipnotizante que grita um brilho muito específico, né? Como é a personagem da Charlize. Aqui ela é muito mais parte de um objeto que se molda a imagem do que era a Charlize Theron, do que a gente já conhece dessa personagem. Então a gente vê esse molde anterior dessa personagem que se casa totalmente com aquele molde posterior que a gente vê. Ela é uma guia central que se soma com uma caracterização muito específica do que a gente já conhece e do que nos já foi apresentado. Algo que funciona mais como o Mel Gibson nos próprios filmes de Mad Max. O colega de cena dela, o Chris Hemsworth, está ótimo numa chave bem diferente, expansiva, teatral, circense, verborrágica, naquele que talvez seja a maior caracterização da sua carreira, apesar de não a melhor, porque o melhor papel dele é no Black Hat do Michael Mann, mas ele compõe um tipo de psicopata, detestável, mais patético ao mesmo tempo, né? Muito interessante e que funciona muito bem com o contraste do ameaçador e muito mais estoico, outro predador que a Furiosa encontra pelo caminho, que é o Immortal Joe.
Mas assim, no final das contas, a estrela inquestionável de Furiosa é o George Miller mesmo. Porque por mais que ele faça um filme que é muito mais cadenciado que o longa de 2015, e é um cadenciamento do jeito mais prazeroso possível de se ter o que olhar, ele ainda consegue te inserir numa experiência que seja extremamente imersiva, espetaculosa e fascinante de se ver, pela inventividade selvagem da decupagem, em criar planos, enquadramentos, movimentos de câmera que viajam constantemente por aquele mundo, por aquelas acrobacias e por uma energia constante de trapézio, por aquelas estradas e por todos os meios de transporte possível. As fusões, a montagem e essa coisa acelerada da montagem dos planos, a câmera atravessando aqueles cenários majestosos e luminosos, de cores fortes, berrantes, aquele deserto vibrante junto com a coreografia da ação, algo que o Denis Villeneuve nunca vai conseguir chegar na vida dele, aquela extravagância cênica enlouquecida das cenas de ação frenéticas e a praticidade belíssima de efeitos digitais. Um CGI que é ainda mais radicalizado e perceptível na lógica ainda menos realista, zero realista agora, no melhor dos sentidos, porque isso estabelece ainda mais uma tomada ainda mais fantasiosa da construção mística desse mundo de violência, sanidade e devastação. Então é um CGI, um colorido, que parecem radicalizados, eles parecem fantasiosos, né? Eles saltam, as cores saltam, o CGI salta, mas isso propositalmente para te colocar ainda mais numa profundidade em que você entra naquele mundo, numa lógica muito mais fantasiosa e muito mais radicalizada. É uma escolha que o George Miller toma e que ele domina perfeitamente e que serve totalmente. Eu acho que o George Miller não acaba transcendendo como ele transcendeu no Mad Max 2015. Em certos momentos eu acho que essa necessidade que ele tem no investimento com a trama da personagem principal faz com que pontualmente parece que ele está dando voltas no mesmo episódio que acontece com a Furiosa. Mas são momentos muito pequenos, e mesmo assim, ele pode não chegar no patamar do filme anterior, mas ele ainda mostra uma coisa que é vital, que o filme precisa de uma linguagem cinematográfica pulsante, como deveria ter na maioria deles. Furiosa é um blockbuster no tema da linguagem, da invenção cinematográfica, das cores e da beleza. É um filme bonito, é um filme vistoso, é um filme poderoso, cenicamente, e que entende a humanidade em que ele move os seus personagens por essa beleza e por esse caos de violência que o George Miller domina tão magistralmente. Esse foi mais um vídeo do Free Cinema. Se você está assistindo o canal e não fez isso ainda, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo dando like, ativar o sininho de notificação, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais e comentar o vídeo nas suas redes sociais. Até o próximo vídeo, gente.